Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, é uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar com os irmãos acerca da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade às mensagens que estão sendo ministradas nas 7 cartas que foram enviadas às igrejas dentro do livro do Apocalipse. Então eu quero te convidar para abrir comigo, com o Rev. Tiago, com os irmãos que estão aqui, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e nós vamos nos deter nos versos de número 18 até o verso de número 28. São 10 versículos. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 28. Uhum. Palavra do Senhor, queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 a 28, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos encha de sabedoria e temor da Sua palavra. Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo para que nós possamos entender a Sua vontade. Que não seja o nosso entendimento repleto daquilo que nós queremos, do nosso próprio eu, mas que nós possamos nos render à Sua palavra e aquilo que ela de fato quer dizer ao nosso coração, entendendo que assim podemos e certamente ouviremos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Muito obrigado a Deus pela Sua palavra, porque podemos lê-la, porque podemos interpretá-la e pregá-la livremente. Muito obrigado porque nós temos esse privilégio. Continua derramando sobre nós, ó Deus, a Sua graça, para que ao ouvirmos a Sua palavra nós não guardemos ela no nosso coração, na nossa memória apenas, mas que nós possamos transformá-la em atitudes que sirvam para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco. Nós estamos e somos desejosos e carentes de ouvir a Sua voz, para que possamos entender a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto segue essas cartas que nós estamos vendo. Essa é a 4ª carta escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas da Ásia Menor, 7 polos de cristãos que viviam naquela região e naquele tempo onde se inicia uma grande perseguição pelo Império Romano às igrejas daquela época, aos cristãos daquela época. Não obstante, João também não fala apenas a respeito de perseguição e
coisas semelhantes à perseguição, à perseverança daqueles crentes, mas ele também escreve inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, nós entendemos que quem está escrevendo para a igreja não é o apóstolo João diretamente, mas sim o Senhor Jesus por intermédio de João. E ao escrever a essas 7 igrejas, o Senhor Jesus, ele nos conclama a perceber algumas coisas que são interessantes. Primeiro, ele nos conclama a perceber quem ele é. O texto e todos os textos começam dizendo a respeito de quem Jesus é, trazendo características da pessoa de Cristo. Nós vemos no verso 18 quem escreve, né? O Senhor Jesus está escrevendo para o anjo da igreja. E ele mesmo se descreve como aquele que tem os olhos semelhantes a chamas de fogo e os pés como bronze polido. Mais do que isso, o Senhor Jesus então passa a escrever para essas igrejas a respeito daquilo que ele conhece das igrejas, aquilo que ele percebe de bom. O Senhor Jesus costumeiramente, isso foi um pleonasmo, mas o Senhor Jesus costuma demonstrar a sua aprovação à igreja naquilo que nós fazemos de bom. Quando nós seguimos a vontade de Deus, quando nós nos submetemos, quando nós somos submissos, nós somos elogiados. Bem-aventurado aquele que faz a vontade do Senhor. Mas ainda assim, o Senhor Jesus continua na estrutura das cartas, mostrando que nem tudo é perfeito, nem tudo é bom. Mas existem coisas que precisam ser mudadas dentro da igreja, às vezes com uma pessoa só, às vezes com um grupo, às vezes com uma questão doutrinária, às vezes com uma prática moral ou ética, às vezes com algo que a igreja se perdeu, ela deixou de lado, como em Efésios, por exemplo, uma carta para Efésios. E o Senhor Jesus conclama as igrejas então a se arrependerem e a corrigirem as suas falhas. Nenhuma falha é impossível de ser corrigida. E o Senhor Jesus então termina as suas cartas, ou então trazendo uma promessa, ou então fazendo algum tipo de, como nessa carta, fazendo algum tipo de ameaça. Mas não uma ameaça simplesmente por ameaçar, mas algo que é de cumprimento da sua vontade. Essa carta nos mostra exatamente isso. E primeiro nós começamos a perceber essa carta que o Senhor Jesus nos mostra que Ele é aquele que sonda os nossos corações. 2 passagens nos mostram isso, nesse texto. 2 passagens demonstram que o Senhor Jesus é aquele que está olhando para a igreja, que está olhando para nós aqui, Igreja Presbiteriana do Tarumã, neste domingo à noite, e continuará olhando na segunda, e olhou ontem também. E sexta, e quinta, e quarta, e assim por diante. O Senhor Jesus é aquele que demonstra para nós que Ele está preocupado conosco. O amor de Cristo não é um amor que simplesmente é derramado por nós e é esquecido, como dizem algumas doutrinas por aí. Mas ele é um amor que está constantemente presente nas nossas vidas. E não só podemos ter certeza disso, com a nossa mente, com a nossa razão, mas nós podemos sentir o amor de Deus. Através daquilo que Ele mesmo faz por e para nós. E às vezes conosco também. O Senhor Jesus demonstra nesse texto, como uma das suas características primordiais, uma característica de quem Ele é, que Ele é aquele que se preocupa com a igreja. Ele se preocupa comigo e Ele se preocupa com você. O amor de Cristo não é esse amor que fica solto. Olha, eu te amo, então faça tudo que você achar de bom tom, que te agradar, faça, porque no final das contas eu te amo e você pode fazer todas as coisas. Não. O amor de Cristo é um amor que se preocupa. O amor de Cristo é um amor que intervém nas nossas vidas de acordo com a forma que nós estamos vivendo. Ele não é um amor parado. Não é um amor deixado de lado, mas é um amor constante. É um amor que permanece para sempre. E é um amor que preocupa, é um amor preocupado, é um amor que age. E não é um amor que simplesmente sente.
O Senhor Jesus demonstra ainda que Ele sonda os nossos corações. Isso significa que Deus nos conhece. E a pergunta que nos cabe nessa noite é pensarmos a respeito de algo que nós estamos, talvez costumeiramente, deixando de lado. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós nos esquecemos desse olhar do Senhor, desse olhar que sonda os corações. E quando a palavra de Deus diz que Ele sonda os corações, Ele não está dizendo simplesmente que Ele vê as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, mas o Senhor está constantemente sondando o nosso interior, sondando o nosso pensamento, o nosso coração, quem nós somos e o que nos faz de fato fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E a pergunta é justamente essa: será que nós não estamos nos esquecendo que o Senhor é esse que sonda os corações? Será que nós não estamos vivendo e deixando de lado essa característica do nosso Salvador? A ponto de vivermos sem, de fato, nos preocuparmos com aquele que está sondando e que nos conhece verdadeiramente, muito mais do que nós mesmos. A palavra de Deus vai nos dizer que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós sabemos quem conhece o nosso coração. E quem conhece o nosso coração é somente aquele que pode sondá-lo por completo. E a atitude de Cristo Jesus para com essa igreja, e também para comigo e para com você, que fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Tarumã, ou de qualquer outra igreja fiel à palavra de Deus, é dizer para nós: eu sondo o seu coração, eu me preocupo com vocês. Eu conheço quem vocês são no íntimo do ser de cada um. E é por isso, irmãos, que nós não podemos levar as nossas atitudes de maneira vã, de maneira vil, de maneira simplória. Porque as nossas atitudes são decorrência direta de quem nós somos. Ontem nós tivemos oportunidade de ministrar no velório do seu Osório, do diácono Osório. E foi muito precioso a mensagem que o Rev. Lucas nos trouxe a respeito da árvore, dos frutos que nós deixamos para trás, dos frutos que podem ser colhidos das árvores que nós somos. Mas o que importa não são os frutos, e sim as árvores que nós somos. E Deus sabe quem somos, quais árvores nós somos. Ele pode reconhecer se nós estamos de fato plantados no pecado, no nosso próprio ego, se nós estamos plantados nas coisas desse mundo ou se nossas raízes estão de cabeça para baixo, se as nossas raízes estão plantadas no céu. Somente o Senhor pode sondar o nosso coração e Ele assim o faz constantemente, e é por isso que nós devemos ter muito cuidado e temor do Senhor, e devemos andar vigilantes ao sabermos que o Senhor está sondando o nosso coração. Então, se as nossas atitudes enquanto igreja do Tarumã, se as suas e as minhas atitudes enquanto filhos e filhas de Deus, for de maneira leviana, for feita de maneira falsa, de maneira mentirosa, de maneira a, de repente, mascarar quem nós realmente somos por dentro, lembremos-nos que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. E nada escapa dos olhos do Senhor. Mas o Senhor continua dizendo alguns elogios para aquela igreja, são 5 no total. 5 elogios para a igreja de Tiatira. Um sexto, se você considerar que as obras são maiores ainda, né? Ele não diz quais são essas obras maiores, ele simplesmente diz que essa igreja estava fazendo obras maiores do que as primeiras, ou seja, ela estava prosperando no bom agir, nas boas obras. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja fiel, uma igreja que era ativa naquilo que fazia. Por isso ela recebe 5 elogios da parte de Cristo. Quais elogios nós estamos, será que, recebendo do Senhor? Se você pudesse olhar para esse texto, do versículo 19, você se encaixaria em quê? Mais do que isso, o nosso olhar para esse verso nos demonstra que a nossa igreja se encaixaria em qual desses elogios? Será que em 1? Será que em 3?
Será que em todos? Será que em nenhum? Como está o nosso coração diante dos elogios que o Senhor Jesus faz à sua igreja? Aquilo que o Senhor busca em nós, de fato está sendo encontrado no nosso coração, na nossa igreja, na nossa vida enquanto família, enquanto indivíduos, enquanto casais, no trabalho, faculdade, escola, academia, ou seja lá onde for que nós estejamos andando por aí. Será que esses elogios do Senhor Jesus nessa noite cabem a nós? Será que nós podemos nos regozijar e nos alegrar e festejar que nós estamos também sendo elogiados pelo Senhor? Isso é importante demais, porque os elogios do Senhor não são vãos. Não são elogios superficiais, apenas lembrando de boas obras, afinal ele diz que ele sonda o coração, ou seja, se ele fez esses elogios é porque a boa obra dessa igreja estava também no seu coração e no seu pensamento e não simplesmente nas suas atitudes. Mas o Senhor ainda nos faz um voto de tristeza, vamos dizer assim. Porque o Senhor Jesus tem uma crítica a essa igreja, assim como ele demonstrou algumas críticas a outras igrejas. Algo nessa igreja precisava ser mudado. E eu não sei se você tem percebido, se você tem levado isso em consideração, se você tem olhado para isso, mas nas últimas 2 semanas houve uma cristocidência, vamos dizer assim, né, a respeito de um tema específico. Nós temos falado já desde o domingo passado sobre imoralidade sexual, sobre adultério, sobre carnalidade. E isso, de modo nenhum, é algo planejado. Nós não nos sentamos de maneira corporativa, né, e falamos, olha, vamos falar sobre isso porque a igreja precisa... Não. Nós planejamos, inclusive, pelo menos meu planejamento das 7 cartas, aconteceu, inclusive, antes de nós fazermos a agenda do semestre. Mas por alguma razão, e eu não sei qual é, o Senhor Jesus tem ministrado ao nosso coração, ou seja, Ele tem falado conosco sobre esse tema. Eu não sei porque nós precisamos ouvir sobre isso. Eu não sei o que o Senhor está tentando falar, ou como Ele está tentando falar e nem com quem Ele está tentando falar. Porque quando Deus fala com a sua igreja, Ele não fala comigo apenas, Ele fala com a igreja. E se algo em mim precisa ser mudado, Ele vai trazer ao meu conhecimento e ao seu também. Mas o que importa é que o Senhor tem falado sobre esse tema difícil. Esse tema que muitas vezes é doloroso. Esse tema que muitas vezes nos traz vergonha. E Ele também assim falou a igreja de Tiatira. Mas veja que o problema dessa igreja não era simplesmente a imoralidade sexual dessa tal mulher que não é nos citado o nome. A palavra de Deus nos diz ali, né, como essa tal de Jezabel, mas aqui é uma citação do Antigo Testamento, da mulher do rei Acabe, não é isso? Mulher do rei Acabe, Jezabel, Antigo Testamento. Lembre-se, naquela época, queridos, as pregações, as mensagens, elas não eram baseadas no Novo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Naquela época, as mensagens eram trazidas à luz do Antigo Testamento. Ou seja, João está fazendo uma alusão, está trazendo uma figura de linguagem aqui para demonstrar para essa igreja algo que já tinha acontecido e que não podia acontecer de novo. O Senhor Jesus fala para essa igreja não a respeito simplesmente de adultério, de imoralidades sexuais ou de idolatria, de comer comidas sacrificadas a ídolos. Entenda que o Senhor Jesus está dizendo, apesar disso ser um problema, apesar disso ser pecado de fato, não era isso que o Senhor estava questionando a respeito daquela igreja, não era essa a crítica de Jesus. A crítica de Jesus está no versículo 20. Tenho, porém, contra vocês que toleram. O problema não era em si o pecado, o problema é que a igreja de Tiatira estava tolerando a prática do pecado. E não estava a respeito desse pecado fazendo absolutamente nada para combatê-lo. Este é o que Jesus está criticando.
Esse é o problema dessa igreja. E aí nós ficamos nos perguntando, será que talvez, embora eu tenha minhas dúvidas, será que talvez nós estamos negociando com algum tipo de pecado e nós estamos tolerando algum tipo de prática pecaminosa de maneira individual ou coletiva? Porque se estamos, e mais uma vez eu não sei se estamos, mas se estamos, nós precisamos fazer o que esta mulher e seus seguidores aparentemente não fizeram. O Senhor Jesus chamou-lhes ao arrependimento, dizendo que se de fato eles não se arrependessem, algo podia acontecer, e não é incomum que nós vejamos isso na Escritura, o Senhor Jesus nos chamando a algo e demonstrando que se nós não correspondermos àquilo que Ele está nos chamando a fazer, nós seremos de alguma maneira punidos. E aí, meus irmãos, nós temos dois problemas. O primeiro é que nós não gostamos de punição, porque nós achamos que nós servimos um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, que esse amor de Cristo vai constrangê-lo a ponto de Ele não nos punir. Nós temos um entendimento muitas vezes errado de que o amor de Deus é tão imensurável, e Ele é. O amor de Deus é tão profundo, e Ele é. O amor de Deus é tão perdoador, e Ele é. Que o Senhor Jesus vai passar por cima do nosso pecado. Mas isso não é verdade. O pecado será combatido. O Senhor Jesus não deixa passar nenhum pecado, embora Ele possa perdoá-lo. Mas passar nenhum pecado fica em branco diante de Deus. Deus não tolera o pecado e nos chama à mesma prática de não tolerarmos o pecado. E se nós pensarmos bem, se eu te perguntar o que a nossa sociedade mais tem falado hoje, se você olhar para as redes sociais, para os sites, para as notícias, se você olhar para as séries e filmes, para tudo, na verdade, para todo o conteúdo que nós consumimos dia após dia, o que mais tem sido falado é tolerância. Tolerância e tolerância. E muitas vezes essa tolerância não é simplesmente no sentido de que nós devemos respeitar um ao outro, nós devemos cuidar uns dos outros, mas essa tolerância é no sentido literal do pecado. Você deve tolerar o pecado, mas é pecado. Não, mas você deve tolerar. E se nós não tolerarmos o pecado, nós somos perseguidos, nós somos chamados de várias coisas, né? Nós somos chamados de retrógrados, por exemplo, de fanáticos religiosos. E que bom que nós somos fanáticos religiosos. Que bom que nós tememos ao Senhor quando combatemos o pecado. E combater o pecado, queridos, veja que o Senhor Jesus não está de maneira nenhuma dizendo para aquela igreja que ela deveria chamar as pessoas ali na frente e deveria amarrá-los e chicoteá-los. Nada disso. Aqueles crentes fiéis da igreja de Tiatira são chamados à resistência, são chamados à perseverança, são chamados a lutar sim contra o pecado, mas não de maneira social, vamos dizer assim, de maneira pública, mas eles são chamados a uma luta espiritual, de oração, de temor ao Senhor, de boas práticas que demonstram o coração verdadeiro daqueles que realmente adoram o Senhor. É isso que aqueles crentes fiéis estavam sendo conclamados, e não simplesmente para combater o pecado na via pública. Nenhum daqueles crentes que foram, ou melhor, que estavam em pecado ali, foram chamados à frente da igreja para serem constrangidos e, de repente, expulsos da igreja ou agredidos de alguma forma. Não. Porque o próprio Senhor Jesus deu o pagamento pelo que eles estavam fazendo. E veja que a punição do Senhor Jesus é uma punição grave, é uma punição de doença, ou pelo menos é o que nos aparenta. O Senhor Jesus iria colocar aquelas pessoas de cama.
E aí nós olhamos para o Senhor Jesus e falamos: quem é este? Que Jesus é este que pune os seus com enfermidade? Mas a pergunta é: ele estava punindo os seus? Será que Jesus estava trazendo punição para os seus? Ou para aqueles impenitentes que não se arrependem? Quando nós olhamos para a atitude de Cristo, nós percebemos de fato quem é o nosso Deus. E quando nós percebemos quem é o nosso Deus, nós vemos que Ele é de fato nosso Deus. Ele não é o nosso brother, o nosso companheiro de pôquer, de truco, que nós podemos falar talvez do jeito que a gente quiser, que nós podemos olhar do jeito que a gente quiser. Deus não é construído por nós, Ele tem uma identidade própria. E o mesmo Deus que puniu é o mesmo Deus que nós estamos adorando hoje. E nós adoraremos amanhã. E Ele não faz isso, queridos, porque lhe falta amor, pelo contrário. O Senhor Jesus é aquele que demonstra um amor tão radical pelos seus, que se necessário for, para que o arrependimento venha ao nosso coração, para que o nosso coração seja constrangido, para que nós demos atenção para aquilo que Deus está falando, Ele pode sim nos levar a situações de dor, de tristeza e de luta. Porque o amor de Deus é um amor que se importa. Se não se importasse, Ele simplesmente diria: bom, o inferno está garantido para vocês, então eu lavo as minhas mãos. Mas o Senhor Jesus não lava as mãos, porque o seu amor não lhe permite lavar as mãos. O seu amor não permite abandonar aqueles com quem Ele quer se relacionar. Talvez, nessa noite, nós estejamos percebendo, de fato, que o amor de Deus é um amor que, talvez o que eu vou te dizer aqui possa ser até muito duro, mas é um amor que não liga muito para a nossa vontade. E um bom exemplo disso é a respeito daqueles que são pais e mães já. Será que o amor que um pai e uma mãe têm por um filho liga muito para a sua vontade? Se o seu filho, por exemplo, tentar colocar o dedo na tomada, um exemplo bem simples, o seu amor lhe permite deixar que ele faça isso? Simplesmente sem, tipo, não, faz aí, dane-se, não ligo. Um dia vai aprender mesmo. O nosso amor humano não nos permite deixar de interferir quando nós percebemos que alguém não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais o amor de Cristo por nós. Esse é um amor que age de fato nas nossas vidas, às vezes contra a nossa vontade, para que nós possamos ser salvos. Muitas vezes o Senhor Jesus vai agir de uma maneira que, se fosse pela lógica, nós não íamos querer. Nós não temos, como nós bem sabemos, condições de nos salvar a nós mesmos. Nós não temos condições de olhar para a palavra de Deus e simplesmente nos arrependermos porque nós queremos. Isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, então se eu estou em pecado e eu não estou me arrependendo, eu não estou sentindo que eu tenho que me arrepender. Então é porque eu não estou sendo convencido, é porque Deus não me ama? Muito pelo contrário. É porque a dureza do nosso coração muitas vezes não permite que nós vejamos o convencimento que Deus nos traz por um ato de amor e de misericórdia. E talvez nós tenhamos que ser constrangidos por um ato de amor e misericórdia mais contundente. O Senhor Jesus está falando ao seu e ao meu coração: nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Ponto.
Como está a dureza do nosso coração para aceitar isso? Em que pé o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus está, para que nós simplesmente olhemos, sim, eu preciso me arrepender, e tem que ser agora. Ou em que passo a dureza do nosso coração está, eu sei que eu preciso me arrepender, eu até sei que isso aí é verdade, mas eu não consigo, ou eu não quero. Em que passo está a firmeza do nosso coração, a nossa intimidade com Deus? Porque naquela igreja existiam pessoas fiéis. E o Senhor Jesus lhes conclama, chama eles a responsabilidade de continuarem sendo fiéis, até que Ele venha. Veja que já se passaram 2021 anos. Na verdade é um pouco menos, porque nós estamos aqui no ano mais ou menos 96, ali, né, na década de 90 depois de Cristo. Mas se passar um tempo, e os crentes ainda são chamados a permanecerem fiéis até que Ele venha. Venha nos buscar em carne e osso, em corpo glorificado, ou venha nos chamar para si através da morte. De qualquer maneira nós estaremos com Ele. E de qualquer maneira nós temos que sermos perseverantes. Nós precisamos continuamente lutar com fidelidade, irmãos. A luta contra o pecado não tem o nome de luta simplesmente porque é uma recreação, uma brincadeira. Nós não estamos na hora do recreio, nós estamos de fato em uma luta espiritual contra a nossa carnalidade. E se nós deixarmos, não andarmos vigilantes e deixarmos a disciplina de lado, certamente nosso coração vai se endurecendo a ponto de nós não mais sermos sensíveis ao pecado. O Senhor Jesus chama nessa noite a cada um de nós ao arrependimento. E nos chama àqueles que estão vivendo de fidelidade em infidelidade a continuar sendo fiel. Não esmorecer a fé. Continuar na luta. Continuar na caminhada. Continuar buscando em oração. Continuar buscando a palavra de Deus. Continuar buscando intimidade com o Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer. E o Senhor Jesus finaliza nos dando uma promessa. E veja que não é uma promessa, talvez, no sentido só espiritual, mas é uma promessa de reinado. É uma promessa onde o Senhor Jesus demonstra que nós teremos potencial de julgar as nações juntamente com Ele. Nós somos coparticipantes da glória de Deus, da glória de Cristo, do que vai acontecer nos últimos dias. Nós seremos coparticipantes com Ele. Essa é a promessa. Aqueles que forem fiéis até o fim participarão das glórias que estão destinadas ao Senhor Jesus. Há uma última questão que vale a pena a gente perceber. Talvez você tenha visto que eu não cheguei à parte da luz da manhã, ali, né, da estrela da manhã. Pelo que eu li, não sei se tiver alguém que saiba melhor do que eu, mas pelo que eu li, ninguém sabe o que significa isso. Então eu não vou interpretar isso, porque eu não sei. O que nós sabemos, de fato, é que o Senhor Jesus é a estrela da manhã, capaz de iluminar de maneira mais fulgurante que o sol a dureza, a escuridão e as trevas do nosso coração. Isso é o que eu posso te dizer. Eu não sei o que quer dizer que nós vamos receber a estrela da manhã. O que eu sei é que o Senhor Jesus é a estrela da manhã. E somente Ele pode iluminar as trevas da nossa vida. Somente o Senhor Jesus pode nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. O próprio livro de Apocalipse vai nos demonstrar que quando nós estivermos na Nova Jerusalém celestial, não haverá sol, porque a própria luz de Deus irá iluminar o lugar.
que nós possamos ser iluminados por essa luz de Cristo, que nós possamos ter ouvidos para ouvir, como diz no verso 29. E eu deixei ele por último, propositalmente, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas esse ouvido não é esse ouvido que nós temos, mas é o ouvido espiritual. E esse ouvido só pode vir daqueles que têm intimidade com Deus. E aí eu lhe pergunto mais uma vez, será que nós estamos sendo duros de coração e não ouvindo o que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento? Ou será que nós estamos na parte de podermos nos alegrar nas boas obras e na fidelidade que nós estamos demonstrando dia após dia com Deus? Por fim, eu queria terminar dizendo o seguinte: quando nós estamos diante de uma situação de pecado, nós não somos chamados a apontar o dedo para o pecado e simplesmente esquecer que o pecado existe. Nós somos chamados a pregar o Evangelho e a proclamá-lo. De modo que nós não simplesmente vamos dizer, olha, isso é pecado, e nós temos que fazer isso. Mas nós vamos, por causa do Evangelho, caminhar e ajudar e acolher com longanimidade. Eu ia falar langame. Com longanimidade, com paciência, com amor. Nós vamos caminhar a segunda milha. Nós vamos ajudar a trazer entendimento e consciência do pecado. Nós não apontamos o dedo para um pecador e nos esquecemos dele, ou deixamos ele largado à própria sorte. A palavra de Deus nunca ensinou isso. E se alguém falou isso, por favor, desconsidere. A palavra de Deus nos chama a pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só falar. Começa no falar e não termina no falar. Mas nós somos chamados a caminhar com aqueles que são pecadores. Veja, o texto nos diz que aquelas pessoas ficaram de cama. Foram conduzidos talvez a uma enfermidade. E no lugar da enfermidade, é o lugar onde nós mais podemos ser cuidados. Afinal de contas, talvez aqueles irmãos, se fossem chamados ao arrependimento, simplesmente iriam sair da igreja. Iriam deixar a comunidade de fé. Não iam aceitar e simplesmente iriam embora, de modo que não iriam mais receber os crentes fiéis para pregar o Evangelho para eles. Mas olha como Deus é misericordioso. Ele colocou aqueles crentes de cama e eu tenho certeza que os crentes fiéis iriam visitá-los. Não é verdade? Mas nós desconsideramos isso. E nós vamos olhar primeiro para a punição em detrimento do amor. Às vezes, Deus nos coloca nessas situações, porque de outra forma, nós não iríamos ouvir. Será que nós precisaremos chegar a essas últimas consequências para ouvirmos o que Deus tem nos falado? Para de fato nos arrependermos, ou melhor, caminharmos em arrependimento? Ou nós vamos, nessa noite mesmo, hoje, agora, onde você estiver, ouvindo essa mensagem, ouvindo a palavra de Deus, você mesmo tem a oportunidade de se chegar a Deus, mesmo sem saber como e o que dizer. Você pode se chegar a Deus e demonstrar arrependimento. E a partir do seu arrependimento, desfrutar do perdão de Deus. E a partir disso, você terá condições de lutar contra o pecado. E se você não tiver condições de fazer isso, olha como Deus é misericordioso, porque Ele criou a igreja, para que a igreja caminhe com você, nas suas lutas, até que você seja capaz, pelo próprio Espírito Santo, pela própria intimidade com Deus, de lutar sozinho contra o pecado.
Talvez o nosso pecado seja algo que aconteça uma vez, talvez seja algo que permaneça, algo que nós tenhamos que lutar a vida inteira. Mas não existe pecado que não pode ser passível de arrependimento. Não existe pecador que não pode desfrutar do arrependimento. Basta se chegar ao Deus que perdoa, ao Senhor que sonda os corações, ao Senhor que age sempre com amor, e um amor que extrapola completamente o nosso entendimento, a nossa lógica ou mesmo a nossa própria vontade. Que Deus assim nos abençoe.